Você sabia que o empresário de Everton Cebolinha tem dito aos mais próximos que levará uma proposta milionária ao Grêmio na metade do ano? E qual clube Martinelli, grande revelação do Campeonato Paulista, escolheu para jogar a partir dos próximos dias? Tem também informação a respeito de um atacante revelado na base do Palmeiras que fez dupla de ataque com Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa em jogo recente. E para fechar, a resposta do Flamengo à proposta do São Paulo por Rodinei. É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e vou começar esse vídeo falando a respeito de Everton Cebolinha, para mim o principal jogador brasileiro em atividade no país. Nos últimos dias, o empresário Gilmar Veloz, que cuida da carreira do atacante gremista, tem garantido aos mais próximos que levará uma proposta de 35 milhões de euros, ou aproximadamente 155 milhões de reais ao tricolor gaúcho, para levar o Everton Cebolinha no mês de julho para o velho continente. Os nomes dos clubes interessados são mantidos em sigilo, mas recentemente Manchester City, Liverpool e Bayern de Munique foram três clubes que demonstraram interesse e monitoraram o atacante, que jogou as duas últimas partidas com a seleção brasileira em amistosos no exterior. O presidente gremista Romildo Bolzan tem garantido que a questão financeira já não é mais tão problemática como em outros tempos no Grêmio. Tudo porque o clube passou por uma enorme reformulação nos últimos anos. Recentemente, no começo desse ano, o Grêmio vendeu o TT para o Shakhtar Donetsk em negociação que valeu pelo menos 10 milhões de euros ao tricolor gaúcho. Dessa maneira, o Romildo Bolzan tem dito que só venderá o Everton diante de uma grande proposta. Sua multa rescisória é de 80 milhões de euros, com um detalhe importante. O Grêmio detém apenas 60% do valor de uma venda futura. Essa é a parte a que o Grêmio tem direito por ser dono dos direitos econômicos. Então, dessa maneira, por 35 milhões de euros, tenho sérias dúvidas se o Grêmio topará fazer o negócio, afinal de contas, ficará só com um pouco mais da metade desse valor. Já que falei sobre a possibilidade de o Everton se mudar para a Europa, vou falar agora sobre Martinelli, a grande revelação do Campeonato Paulista, atacante de apenas 17 anos de idade, que pertence ao Ituano e escolheu o Arsenal para jogar a partir dos próximos meses. O Martinelli, de acordo com o Marcos Casseb, seu empresário, tinha 25 propostas de clubes brasileiros e do exterior. No Brasil, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio e Internacional foram só alguns dos clubes interessados que bateram a porta do Ituano, mais especificamente para conversar com o Juninho Paulista, presidente do Ituano, em busca de informações. O Ituano vinha pedindo 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Há um acordo verbal fechado entre Ituano, Martinelli e Arsenal, e o negócio será sacramentado assim que o Martinelli conseguir o passaporte italiano. Recentemente ele deu entrada na papelada e espera para as próximas semanas a confirmação desse documento, que permitirá ao atacante não ocupar uma vaga de estrangeiro na Premier League. Apesar de extremamente novo, o Martinelli já é monitorado por clubes da Europa há bastante tempo, tanto que esteve por 3 anos seguidos no Manchester United para pequenos períodos de testes e esteve no ano passado na Catalunha para conhecer as categorias de base do Barcelona a convite do próprio Barcelona. Palmeiras e Flamengo foram os únicos clubes brasileiros que fizeram propostas oficiais. O Flamengo, pouco depois da Copa São Paulo de Juniores, R$1 milhão por 70% dos direitos econômicos. O Palmeiras, alguns dias mais tarde, ofereceu R$1,5 milhão também por 70%. O Ituano considerou os valores irrisórios e nem abriu negociação. Queria falar agora sobre Diego Souza, atacante do Braga, vice-artilheiro do Campeonato Português e que teve a oportunidade, nos últimos dias, de estrear com a camisa da seleção portuguesa. Ele se tornou mais um entre vários atletas nascidos no Brasil que jogaram pela seleção portuguesa. O Diego Souza é natural de São Luís do Maranhão, tem 29 anos de idade e foi convocado para 2 partidas das eliminatórias para a Eurocopa. 2 empates contra a Ucrânia e Sérvia. No primeiro jogo ele começou como reserva e na segunda partida atuou como titular, ao lado de nada mais, nada menos do que Cristiano Ronaldo. Durante o fim de semana eu tive a oportunidade de conversar com o Diego Souza por telefone e ele me contou um pouquinho do seu início
E o mais curioso é que o Diego passou pelas categorias de base do Palmeiras, chegou na metade do ano de 2006 e ficou até dezembro de 2007. Nem foi tão aproveitado. O centroavante não conseguiu sequer ser inscrito na Copa São Paulo de Juniores de 2007, embora tenha feito 3 gols na Copa BH. No final daquela temporada, o Palmeiras decidiu não oferecer um novo contrato e o Diego Souza passou a buscar outras alternativas no futebol português, onde está desde 2009. Centroavante alto, forte e bom finalizador, o Diego Souza teve nessa temporada uma proposta de 14 milhões de euros para se mudar do Braga para o Benfica. O problema é que o Braga disse não, só aceitaria se o Benfica pagasse os 20 milhões de euros previstos na multa rescisória. E aí já em janeiro de 2019, um clube chinês apareceu a fim de bancar os 20 milhões de euros. Mas aí foi o Diego Souza quem disse não a 4 milhões de euros de salário por temporada, algo em torno de R$1,5 milhão de reais por mês de salário, para ter a oportunidade de ser convocado para a seleção portuguesa. Ele disse para mim que tinha o sonho de jogar na seleção brasileira, mas como é muito pouco conhecido por aqui, acabou optando por jogar na seleção portuguesa, onde pode fazer sucesso, porque tem boa qualidade e muito faro de gol. Para fechar o vídeo, quem acompanha o canal do Nicola já soube na semana passada que o Tricolor fez uma oferta oficial ao Flamengo para ter Rodinei, lateral direito pedido por Cuca, novo técnico são paulino. Mas, nesse vídeo, eu trago a resposta do Flamengo e ela não é positiva para os planos do Cuca. O Flamengo disse que topa negociar o Rodinei apenas a partir do segundo semestre. Para ser mais específico, a partir do dia 7 de julho. É que até lá o Flamengo não conseguirá utilizar o Rafinha, jogador que pertence ao Bayern de Munique e se apresentará ao Flamengo nos próximos meses. O contrato do Rafinha com o Bayern termina em 30 de maio, só que ele só poderá ser inscrito pelo Fla a partir de 7 de julho, quando o mercado nacional reabre e quando acaba a Copa América. A grande preocupação da diretoria rubro-negra é com relação à possibilidade de o Pará, que é o titular absoluto da posição, se contundir até a chegada do Rafinha. E aí o Flamengo teria que utilizar na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro o Clebinho, jogador muito jovem que acabou de subir das categorias de base, algo que não está nos planos do técnico Abel Braga. Então o Rodinei fica até a metade do ano e a partir daí estará liberado para procurar clubes. Rodinei que queimou o seu filme com o torcedor rubro-negro, principalmente depois daquele gol perdido contra o Vasco, ainda na fase de grupos da Taça Rio. O Flamengo vencia por 1-0, o Rodinei perdeu um gol incrível e no finalzinho da partida o Maxi Lopes marcou de pênalti o gol que garantiu o 1-1 entre Flamengo e Vasco. A partir de agora, o São Paulo tem duas alternativas: esperar pelo Rodinei ou buscar a partir de agora um outro lateral. Cuca não gostou muito da ideia de ter de ficar aguardando até a metade do ano e já indicou outras duas opções para a lateral direita. Se o São Paulo conseguir avançar em alguma dessas negociações, aí o Rodinei terá de buscar, de fato, outro clube que não o Tricolor paulista. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se curtiu, não esqueça de dar um like, se inscreva no canal, acione o sininho, assim toda vez que eu fizer uma live ou um vídeo novo, você é notificado, além de usar o espaço para comentários para deixar sua opinião, pergunta, sugestão, crítica, todas elas são muito bem-vindas. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!